Rodrigo, Wesley, que não pôde estar com a gente, Ricardo, tá? Que a gente se conheceu e não se lembra. Mas vamos lá. Parabéns, tá? Pelo VMUG. Das vezes que eu tive a São Paulo, infelizmente as datas nunca bateu com o evento. E realmente isso que você disse, o evento online proporciona uma troca de conhecimento não só com as pessoas, não só com a equipe que trabalha em São Paulo, mas aí com todo o Brasil, tá? E aí, pessoal, eu trago aí uma pequena apresentação, tá? Do trabalho que a gente fez no Tribunal de Justiça aqui do Estado do Ceará, tá? Utilizando o VESAM, certo? Quem está aqui comigo hoje, tá? E aí não passou, vamos passar agora. Pronto. Quem está comigo aqui hoje, tá? É o Marco Vinícius, tá? Um Marcão. Eu e o Marcão, a gente já trabalha junto há pelo menos 18, 17 anos. Então, a gente já se cruzou aí em várias empresas. E hoje o Marcão também está comigo lá no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Tá aí os nossos contatos, tá? Depois a gente joga aí, se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma pergunta, quiserem mandar algum e-mail, sem nenhum problema, a gente passa aí para a equipe fazer a brincadeira, tá? A equipe de produção. Mas vamos lá. Sim, sim. Primeiro de tudo, tá? O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ela é uma instituição centenária, tá? E o nosso produto, tá? Vamos botar aí, o nosso varejo, são as ações judiciais. Então, é resolver conflitos. E a gente resolve conflitos através de uma decisão do juiz ou através de um acordo, os conhecidos acordos judiciais ou extrajudiciais, tá? Então, as diferenças entre os tribunais de justiça de todo o Brasil têm a ver com a quantidade de ações judiciais que cada corte, tá? Que cada tribunal tem. Para vocês terem uma ideia, o Tribunal de São Paulo é o maior tribunal do mundo, certo? O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ele é considerado um tribunal de porte médio, tá? E a gente recebe mensalmente alguma coisa em torno de 100 mil ações por mês, tá? Ficou aí o mensalmente e o por mês, ficou aí dúbio e duplicado, mas me desculpem, tá? Então, a última vez que eu tive esse dado, tá? E aí só para vocês terem ideia, a ação, certo, que corre na justiça mais antiga é de 1902. É um processo de herança que teve vários herdeiros, tá? E de uma determinada localidade aqui em Fortaleza. Então, realmente é um processo de mais de 100 anos. Tá? O que é que eu posso dizer mais do Tribunal de Justiça? Né? Nós temos aproximadamente 8.500 colaboradores, entre servidores concursados, entre terceirizados, entre estagiários, juízes, desembargadores e por aí vai. 480 juízes, tá? Temos aí 2 data centers funcionando de forma ativo-ativo. A gente faz uma brincadeira, né? Que diferente de banco, diferente de alguns outros órgãos que possuem uma capacidade financeira maior, a gente sempre fica remando, né, para atingir o ativo-ativo, tá? Nesses 2 data centers. Uma pergunta, pessoal. Tá todo mundo vendo a apresentação? Rodrigo, Ricardo? Sim, para mim está perfeito. Pronto. Não, ok. Temos aproximadamente aí 600 servidores virtuais rodando em 20 hosts, né? Uma quantidade de armazenamento e backup aí já na casa dos PETA
e temos aí 12 mil dispositivos, entre computadores, notebooks, multifuncionais e por aí vai. Tá? Temos aí 240 unidades judiciais. Para você ter uma ideia, o que é a unidade judicial? É um ponto de atendimento, é uma filial. Tá? Nossa operação ela já é 24/7 e no último levantamento que eu pedi para a equipe fazer, a gente atende aí 280 mil chamados anos. Temos em estoque, tá, uma quantidade de 1.100.000 ações pendentes, tá, e recebemos mensalmente 100 mil ações. Essas 240 unidades judiciárias, ou essas 240 unidades da justiça, elas ficam localizadas nas 184 cidades do estado do Ceará. Então, assim, uma dificuldade, certo, que nós temos aqui é com a questão de links de comunicação. Então, obviamente que a gente tem aquelas cidades que são um polo de concentração econômica, que a gente tem uma qualidade de links de comunicação melhor. Mas temos aquelas outras cidades que realmente dependem muito de repasse financeiro do governo, que não tem uma estrutura nenhuma, né? E aquela cidade serve apenas de um colégio eleitoral de determinado grupo político. Tá? Temos aí um orçamento que é convertido em dólar, tá? Da casa de 11 milhões e de 4 milhões. Um para OPEX, outro para CAPEX. Colocando isso no mundo público, tá? De investimento e de custeio. Tá? A apresentação ela vai ter uma linha temporal, tá? Que eu vou apresentar daqui a pouco. Mas o Tribunal de Justiça, ele sempre foi considerado, dentre os tribunais de médio porte, o pior tribunal do Brasil. Então, em 2010, tá? 2009, 2010, houve aí uma decisão entre todos os gestores, tá? Em que se decidiu mudar o sistema, tá? Existente. Então, se decidiu contratar um determinado sistema, que eu vou falar ele daqui a pouco. Então, as fases, né, a implantação do sistema foi dividido em 3 grandes marcos, tá? Na primeira fase, atendendo capital, certo? E aí, se vocês observarem bem, só a capital, ela é praticamente 48% de todas as demandas do judiciário. Tá? E esse número é um número bem parecido entre os tribunais. Tá? Temos aí um período de 2014 a 2016, onde foi decidido que as maiores cidades do interior, tá, também utilizariam esse novo sistema. Tá? E 2017 a 2019 seria a conclusão, tá, da implantação efetiva do sistema. Então, fazendo assim uma linha temporal, foi um projeto que praticamente aí durou 9, 10 anos. Tá? Então, isso foi um esforço em conjunto e os resultados também foram muito animadores, muito promissores. Tá? Lembrando, o que a gente vai conversar de aquisição de equipamentos, de sistema, e a decisão de implantar o VSAM, tá, foi nesse marco temporal de 2016, principalmente. Tá? O que é ou qual é a diferença, tá, desse sistema? Na verdade, ele tem um sistema de uma visualização interna, uma visualização do servidor da justiça, onde eu acesso uma aplicação desktop, tá? E eu tenho o meu acesso externo, meu usuário externo. Um promotor, um defensor, um advogado, a parte. Então, para todos os acessos ou para todas as ações, eu utilizo aí um token digital,
um certificado digital do tipo ICP Brasil. Tá? O meu acesso externo ele é feito aí num portal, tá? No portal web. Eu tenho aí um banco de dados relacional que faz todas as integrações, transformando, tá, esses dois mundos, esses vários servidores em uma única aplicação. Mas aí lembrando, tá? Meu usuário externo, ele já usa uma aplicação em 3 camadas. O meu usuário interno, ele ainda usa uma aplicação desktop. O que é que a aplicação me dá? Obviamente, uma aplicação, ou esta determinada aplicação, ela me dá um controle muito efetivo das atividades, tá, da justiça. Ele me automatiza tarefas, ele me dá aí BIs, né, de produtividades, ele me dá aí um portal de atendimento para os advogados fazerem suas diversas solicitações à justiça. E ele também faz o controle de todos os objetos, tá, em database, em banco de dados. Então, assim, toda a parte de arquivos PDFs assinados digitalmente e metadados, eles estão armazenados, tá, em banco de dados. Só que a aplicação, ela também tem problemas. É uma aplicação desenvolvida em Delphi 5. Então, ela é uma aplicação 32 bits. É uma aplicação aonde o cliente ou aonde o servidor de aplicação é um servidor de aplicação proprietário. É uma aplicação muito sensível, tá, à latência de rede. É uma aplicação cliente-servidor tradicional. Tá? E também, alguns têm uma visão que armazenar datas e objetos, né, dados e objetos em database, em banco de dados, isso gera um volume de transação, um volume de armazenamento muito grande. Então, aí eu dou uma pausa e aí para conhecimento de todos, hoje a gente tem armazenado 54 teras, tá? E a previsão que a gente deve chegar no final do ano com 72 teras de armazenamento. Só das 100 mil novas ações judiciais que vão entrando e o crescimento orgânico que a gente tem do crescimento das ações atuais. Quais eram os desafios, tá? Lembrando, em 2015, 2016, prover uma infraestrutura de tecnologia, tá? Que obviamente me desse aí uma visão a médio prazo para solucionar as grandes dores que a gente tem. Quais ainda são as dores, tá? As dores nunca, vamos dizer assim, terminam, elas só mudam de lugar. Então, o TJ tinha um grande gap tecnológico. Tá? Servidores antigos, storage antigos, rede antiga e por aí vai. A gente trabalhava aí com vários fabricantes. Então, o fabricante do servidor é um, o fabricante da placa FC é outro, o fabricante da rede SAN é um, o storage é outro, e de repente houve um determinado problema em que ninguém conseguiu se conversar, e você vai abrindo chamados aí com cada um dos fabricantes, né, para tentar fazer o melhor ajuste do ambiente. A gente tinha um problema, obviamente, de performance e tinha que pensar no crescimento e em novos projetos. Tá? E aí, qual foi o desafio? E esse slide vai relembrar isso para muita gente, tá? Eu tinha, o mundo de storage, o mundo de armazenamento até 2014, era um mundo de armazenamento muito estático, sem muita inovação, fechado somente em disco SAS e disco SATA. A partir de 2014, a gente teve aí o aparecimento
ou o uso mais barato, tá, dos discos SSD, e principalmente eu vou focar aí um pouquinho nessa tecnologia do NVMe, tá? Obviamente, o NVMe ele tem uma diferença gritante, tá? Na questão de performance, porque ele conversa diretamente aí com o processador, tá? Já a tecnologia SCSI, eu tenho que conversar com a HBA, tenho que fazer a divisão dos blocos e tenho que mandar isso pela rede SAN. Tá? Então, quais eram as opções que a gente tinha? O cloud no Brasil, ele estava realmente fazendo o seu startup inicial, só que eu tinha a grande diferença, a grande preocupação ou a grande dor, né? Porque como é que eu vou colocar um sistema na cloud, tá? Se um sistema ele é muito sensível à latência? Lembrando que aí a gente ainda tem pouquíssimos data centers no Brasil, obviamente isso está crescendo cada vez mais, mas quando eu jogo isso numa rede IP, certo? Eu jogo isso numa rede estatística, certo? Diferente aí de uma rede determinística que a gente tem como uma rede MPLS, uma rede ponto a ponto. Então, só isso daí já me mata, ou isso daí já me traz um problema com relação à latência. Outra opção seria investir na infraestrutura tradicional, naquela infraestrutura onde eu ia ter vários fornecedores, tá? Ou vários fabricantes diferentes. Então a gente começou a pensar fora da caixa. E aí vou dar os créditos, tá? Isso daí não é puxando o saco de ninguém, certo? Mas obviamente a Dell, tá? Ela nos trouxe, tá? Esse pensamento. Por que não utilizar a hiperconvergência? O que é a hiperconvergência? Então, isso foi um trabalho que se iniciou com a Dell e a VMware, certo? Apresentou aí no que a gente achou o melhor produto. Tá? Então, a nossa decisão para hiperconvergência, e aí, pessoal, lembrando, eu estou com a visão do mundo público, tá? Eu estou com a visão que eu sou responsável pelo dinheiro dos impostos que vocês pagam. Então, usando o vSAN, eu conseguia aproveitar as minhas licenças VSFI existentes. Usando o vSAN, eu conseguia, certo? Ou eu consegui, certo? Ou nós conseguimos, né, Marcão? Utilizar em parte um hardware que eu já tinha dentro de casa e depois eu só fiz o crescimento, a ampliação. Utilizando o vSAN, e aí eu vou fazer não uma crítica, mas uma observação, tá? O hardware, ele se torna uma commodity. Hoje eu tenho Dell, amanhã eu posso ter HP, depois de amanhã eu posso ter Fujitsu, Huawei, posso ter Supermicro, tá? E por aí vai. Então, assim, o hardware, sendo um hardware, um vSAN Read Node, baseado naquele HCL, tá? Da VMware, é um hardware configurado, aprovado e testado. Utilizando a tecnologia de vSAN, também trouxe uma economia de custo. Tá? E porque o hardware, a comodidade, ou o hardware se tornando uma commodity, aproveitamento da minha licença vSphere, tá? Ele me trouxe aí um detalhe que é o quê? Ele me tornou, ou tornou o projeto, tá, de implantação do vSAN, ele compatível, tá, com as melhores práticas do mundo público. O que é que eu quero dizer com isso? Tá? Hoje, certo? Vou fazer a brincadeira, eu estou como responsável da infraestrutura de TI.
Mas uma contratação sendo analisada e sendo, obviamente, recusada, auditada ou comprovadamente tendo algum vício, quem responde não é o cristiano servidor público. Quem responde para os órgãos de controle, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, CNJ, é o cristiano CPF, cristiano pessoa física. Então, obviamente que quem tem o cuidado sempre vai ter aquele zelo maior como servidor público. Então, nossa decisão em utilizar o VESAM foi baseado, certo, principalmente nesses 5 fatores. Tá? Qual foi o hardware, então, que a gente utilizou, que a gente identificou como sendo o melhor hardware? E aí, de novo, tá? Nesse melhor hardware, eu deixei aí em vermelho a questão aí das NVMe. Né? Houve aí uma grande licitação em 2016, quem trabalha aí no mundo público vai lembrar disso, uma licitação do SERPRO, onde o SERPRO ele comprou nacionalmente alguma coisa em torno de 400, 450 servidores. E aí o TJ, observando essa compra, notou que houve uma grande redução de preço, tá? E o SERPRO, que a gente tem uma proximidade muito grande com o SERPRO aqui do Ceará, tá? Eles permitiram que o TJ fizesse o pedido junto com o SERPRO, tá? De 16 servidores. Então, hoje, tá? Foi um servidor R740, tá? Com essa especificação, mas principalmente os 3 itens abaixo. Tá? Eu tenho 2 NVMe, eu tenho uma capacidade de 8 TB SSD por servidor, e aí eu tenho 3 portas Ethernet de 10 GB. E aí a gente vai começar a montar o quebra-cabeça técnico. Nos primeiros slides, eu falei que eu tenho 2 data centers ativo-ativo. Então, esses data centers ativo-ativo, eles têm uma comunicação, tá, de 10 gigas rede de dados e tem uma comunicação de 16 gigas SAN entre eles. Então, resumidamente, esses 2 data centers, eles ficam a menos de 10 quilômetros um do outro e eu tenho 6 fibras, tá, fazendo a comunicação entre eles. O que é que eu posso falar mais? Tá? Para quem gosta do mundo Oracle, para quem conhece o mundo Oracle, tá? A NVMe é uma tecnologia utilizada principalmente, certo? Num dos carros-chefes da Oracle, que é o Exadata. Tá? O Exadata, só lembrando, ele tem nós de processamento, eles têm nós de armazenamento, tá? E ele tem uma rede InfiniBand muito rápida conversando entre eles. Isso eu botei aqui na setinha, tá? Esse nó de armazenamento, ele pode ser um nó de armazenamento muito rápido, como ele pode ser um nó de armazenamento com muita capacidade. Quando eu escolho o Exadata, certo, com muito processamento, ele basicamente, obviamente eu estou simplificando, tá? Existe sim uma camada de software, uma inteligência muito bem feita pela Oracle, tá, por trás, mas ele basicamente ele traz todo o banco de dados em memória do tipo NVMe. E aí, a NVMe se tornou o nosso grande coringa nesse projeto. Por quê? Porque eu consigo aí, com
a placa do tipo, a NVMe do tipo PCI, eu consigo ter, tá, uma performance aí de leitura chegando aí perto de 1 milhão de IOPS. E aí, fazendo a brincadeira, hoje, um storage, tá, um armazenamento que consiga dar 1 milhão de IOPS, consiga dar leitura e escrita na casa não do milissegundo, mas do microsegundo, tá? Custa realmente o cheque é alto, tá? Então a gente utilizou aí as NVMe's, tá? Como disco de cache, tá? Para fazer toda a questão de performance do ambiente, dar um upgrade enorme. Como é que ficou o ambiente? Marcão, já é contigo, tá? Então, esse daqui foi o desenho inicial do ambiente, tá? Eu tenho um site A com um cluster 1 tendo 10 hosts e eu tenho um site B, certo? Sendo um cluster separado, um cluster segregado, tá? Com 6 hosts. Lembrando que na parte de cima, tá? Eu tenho aí toda aquela questão técnica de 2 links de internet, de ter balanceador de carga, de ter firewall, de ter WAF trabalhando, tá? E aí um detalhe para o pessoal mais técnico, o balanceador de carga, tá? Ele é o que vai me permitir, certo, fazer o round robin aí, de fazer o direcionamento das conexões para os serviços específicos, tá? Na parte de baixo, tá? A gente teve aí também todo o indicativo ou todo a facilidade por ter aquelas fibras não iluminadas, de ter aquelas fibras próprias do TJ, fazendo a interligação entre os data centers, conseguir aí tempos de resposta abaixo dos 5 milissegundos, tá? E com uma velocidade que hoje está superior aos 10 gigas. Então, observando os servidores que já tinham tecnologia SSD, observando a placa NVMe como disco de cache e observando que eu tenho aí a parte de network toda compatível, a nossa decisão foi utilizar o vSAN da forma All Flash. Marcão, eu já falei demais, agora é contigo. Tá online? Tô sim. Vou colocar aqui, só um minutinho. Só interrompendo um pouco aí, Marcos. Pessoal, fiquem à vontade. Se quiser fazer algum questionamento, pode mandar no chat ou no Q&A também, se desejarem, né? Fiquem à vontade, tá? Rodrigo, ele tá dando uma falha. Acho que agora vai. Na hora de compartilhar aqui a tela. O Cristiano tá compartilhando? Deixa eu parar o compartilhamento. Ver agora se... agora vai. Estou vendo aqui já. Como o Cristiano comentou, nós acabamos decidindo. Existem vários cenários que nós estudamos desde o nosso ambiente de POC até a produção, né? E inicialmente a gente tinha a ideia de fazer um cluster estendido, porque nós, como o Cristiano comentou, a gente tem 2 sites separados, né, fisicamente, e a gente inicialmente tinha uma ideia de, caso tivesse falha de um recurso em um site, movesse para o outro e vice-versa. Só que tinham alguns poréns, né? A gente acabava perdendo, nessa configuração de strategy cluster, que ele chama, a gente perde muito espaço em disco, porque ele tem que manter uma sobra para conseguir receber os dados do outro site. Então, a gente
acabou decidindo um modelo que atendesse a nossa necessidade, que era manter os dois sites, são dois clusters separados. Não quer dizer que a gente não consiga mover recursos de um lado para o outro. Consegue, mas de forma manual, não automática. Mas não é um cluster estendido. São clusters separados, mas que eu consigo fazer a movimentação, né, de um lado para o outro, quando necessário. Enfim, esse modelo, especialmente, foi decidido exatamente para a gente ter um poder de processamento maior, onde a gente tem mais recursos. Um exemplo, a gente tem o Cambeba, que é o site principal, e tem o fórum, que é o outro cluster. Só que ele tem uma quantidade de servidores reduzida, porque o processamento maior nosso é no Cambeba, onde a gente tem o maior número de servidores, maior número de usuários, enfim. Então, assim, nós reservamos mais recursos para esse site, maior quantidade de hosts, e com isso a gente tem uma configuração de que, caso haja uma falha, o serviço não vá para o outro lado, automaticamente, só de forma manual. Então, assim, tecnicamente, a gente, no desenvolvimento, na POC, a gente viu que inicialmente a gente tinha a ideia de usar o vSAN por todos os recursos, né, de processamento, CO, flash, para banco de dados. Nós fizemos um ambiente isolado, replicamos o mesmo ambiente de produção do Oracle que a gente tinha, nós colocamos no vSAN. E a gente conseguiu alguns resultados bem maiores do que o próprio Oracle tinha usando um storage convencional. Se não me engano, a gente conseguiu um valor acima de 200 mil IOPS num script de processamento normal dentro do banco. E isso já foi muito acima do que esse mesmo script sendo rodado num ambiente de storage tradicional que ele usa, enfim, que ele estava usando naquela época. E isso já foi um grande demonstrativo do que o vSAN traria para a gente. Só que a gente tinha uma ideia de ter isso de forma mais usar mais recursos do vSAN, não só para banco de dados, porque a gente tinha uma ideia de migrar muitos serviços, migrar storage que a gente recebia do CNJ, um storage também já avançado, já tinha SSD também, enfim. E por uma questão de design, a gente acabou deixando o Oracle fora, né, do vSAN. E aí a gente migrou o vSAN para as aplicações tradicionais que a gente tinha, servidor de aplicação normal. A gente também fez alguns testes, vários, durante praticamente um ano, desde a POC até a implementação, e a gente desenhou um ambiente meio que misto, né? Tem alguns servidores de aplicação, tem servidor de banco de dados, tem servidor de Exchange, então ele é um ambiente, né, bem pluralizado, tem todo tipo de servidores, basicamente. Mas assim, nós deixamos de fora alguns servidores que têm um grande processamento também, mas por conta de também ter que usar o storage tradicional que tinha sido doado para a gente. Isso aí o Cristiano pode comentar um pouco depois. Enfim, nós temos aqui hoje, esse que está aparecendo na tela é só um dos clusters, né, que é o cluster do Cambeba. Ele tem basicamente, eu acho que, deixa ele abrir aqui. Pode tirar essa tela. Não, nós temos aqui, só nesse cluster, 468 servidores. E, para você ter uma ideia, nós temos servidores muito grandes, tanto de consumo de memória como de disco. E ele atende
perfeitamente todos os requisitos que nós planejamos. Só para você ter uma ideia, na POC, né, como eu comentei, ele atingiu um pico maior do que 200 mil IOPS. E, inclusive, hoje a gente fez uns dados, a gente forneceu algumas estatísticas dele, e a média hoje é de 20 mil IOPS de utilização. Isso no dia a dia, normal, né? Isso sem ter estresse de servidor e tal, assim, é muito, muito, muito tranquilo. Até porque ele usa SSDs, né? E tem a NVMe de cache. Então, a resposta é muito rápida, muito rápida. Isso foi sentido, inclusive, na época que a gente migrou, porque a gente usava a forma tradicional, né? Inclusive, a gente tem outros clusters de VMware que usando o storage, né? E os usuários sentiram isso na aplicação, porque ele estava saindo. A gente não explicou exatamente o que tinha acontecido, né? Mas eles saíram do storage tradicional e foram para o vSAN. E eles notaram a melhora na performance da aplicação, a resposta, a abertura da aplicação, enfim, foi muito sensível para os usuários. E assim, a gente meio que enganou, né? Não disse que estava sendo migrado nem nada, porque o cara sabe que está migrado, e geralmente ele, porque foi migrado, né? Por um hardware melhor e tal. Mas a gente não comentou, ele comentou por si só, entendeu? E isso já foi, tipo, o usuário final já dá esse feedback, já é um bom sinal, né? Então, assim, realmente foi uma melhora muito, muito, muito grande que a gente teve, principalmente com relação à performance. E, como eu estava falando, aqui a gente tem basicamente quase 500 servidores, né? 468 servidores VMware, né? Dentro desse nosso cluster, de um dos clusters, né? E a gente tem aqui, deixa eu abrir. Marcão, enquanto abre, como é que tá? Pronto, a parte da capacidade, como foi feito o dimensionamento aí dos discos? Tá, deixa que ele demora um pouquinho, pronto. É o seguinte, como o Christian comentou, cada host ele tem mais ou menos a capacidade de 8 TB, né? Que são 10 discos de 800 GB SSD e a NVMe de cache. Então a gente dividiu esses disk groups em 5 discos de armazenamento, né? De dado. Em cada disk group, a gente criou 2 disk groups em cada host. São 5 discos de dados e um de cache. O cache obrigatoriamente tem que ser a NVMe por ter uma performance melhor. Então, dependendo da política que a gente utilizava, a gente pode ganhar mais espaço, né? E pode ganhar, desde que bem ajustado, mais segurança. E a gente, tá até aparecendo aqui, ó, a política que a gente usa hoje é RAID 5 com FTT2, exatamente por ter uma segurança a mais. E o que acontece? Ele, acho que vocês devem conhecer um pouco de vSAN. O vSAN, o que acontece? Quando a gente cria um objeto, né, dentro do vSAN, ele divide esse objeto, que pode ser um VMDK, qualquer objeto da VM, né? Ele divide em pedaços entre os hosts. Ele pega, sei lá, divide em 5 pedaços, e cada pedacinho desse ele pega uma partezinha e bota em um host, tipo no 1, no 2, no 3, no 4 e no 5. Ele faz isso exatamente para ter uma segurança maior e otimizar o espaço. Então, assim, a gente decidiu pelo RAID 5 para não tomar muito espaço. Também existem outras policies que a gente pode aplicar, e essa policy, como eu falei, ela é aplicada a objetos. Eu posso ter, por exemplo, um servidor com um tipo de policy em um disco. Por exemplo, ele tem C e D, que são 2 VMDKs diferentes. Eu posso ter uma policy para o disco C, tipo um RAID 1, qualquer tipo de RAID, e no outro objeto a mesma coisa. Eu posso aplicar por discos, né, que na realidade são objetos dentro do vSAN. Ele não obrigatoriamente tem que ter uma policy só para tudo, entendeu? Para o cluster inteiro. Então, no nosso cenário, a melhor policy que a gente via, que dava segurança e não consumia muito espaço, era o RAID 5 e FTT2.
que davam uma segurança boa para a gente, no caso de perca de algum dos hosts. E realmente foi aqui que atendeu mais a nossa necessidade. E como está aqui, ó, a gente tem usado 56%, né, da capacidade inteira do nosso cluster. Tá bem? São quase 50 teras, né? E a gente tem livre 38 tera. E nós decidimos também aplicar a deduplicação e a compressão. E com isso nós tivemos um rate de 1.5, mais ou menos, quase 1.6, né, de economia. Então a gente tem 25 teras economizados se não tivesse habilitado o dedup, né, o dedup e a compressão. Então isso também, dependendo do tipo do servidor, ele pode aumentar ou diminuir esse rate. Por exemplo, se for um servidor de banco de dados, é como a compressão, né, na hora do backup. Se eu tenho um banco de dados que ele armazena PDFs, por exemplo, a compressão vai ser menor. Se eu tenho um banco de dados que ele só armazena números, ele vai ter uma compressão maior. Então, aqui no vSAN funciona da mesma forma, dependendo do tipo do VMware, da VMware que esteja armazenada nele, ele vai ter uma compressão maior ou menor. E nós temos aqui de 1.56, mais né, a nossa taxa. Já é uma economia muito boa, né? 25 teras. Já é... Ó, e separa aqui por todos os objetos. Deixa eu ver aqui uma outra coisinha que legal. Enquanto o Marcão muda aí a página, tá? Uma informação aí técnica que obviamente pode ter sido atualizada ou não. Por default, tá? A VMware pede que o seu disco de cache, tá, seja no mínimo 10% da sua área de dados. Então, como o Marcão falou, a gente utiliza como disco de cache, tá, NVMe de 1.6 tera, tá, e utiliza aí 5 discos de 800. Então, praticamente o nosso cache, tá, ele está superdimensionado, o que me dá ainda uma performance muito boa. Outro detalhe sobre a deduplicação, tá, e compressão. A deduplicação e a compressão são ou é uma tecnologia ou é uma funcionalidade disponível, tá, somente no ambiente flash, somente no ambiente all flash. Contigo, Marcão. Tá, deixa eu mostrar aqui os objetos. Somente. Ó, pronto. Esse servidor ele tem 2 discos, certo? Como a gente pode ver, ele pega um pedaço e bota aqui, ó, no host 2, 3, 5, 12, no 1 e no 10. Ele divide aquele VMDK em pedaços, como eu tinha falado, como eu tinha dito naquela hora, e ele faz uma divisão. Cada pedacinho desse ele bota num host diferente. Exatamente por melhorar a performance, segurança, né? No caso de perder um pedaço, ele vai ter o mesmo pedaço em outro host, e que ele, de tempos em tempos, se esse host passar muito tempo fora, ele reconstrói esse pedacinho em outro host. Não podendo assim, né, ter um recovery bem mais rápido, sem perder nenhum objeto dele. Então, deixa eu ver aqui outra coisinha legal aqui. Pronto, ó, como eu tinha comentado, deixa eu abrir aqui. É a questão dos objetos. Cada objeto eu posso setar uma policy. Pronto, abriu. Ó, por exemplo, nesse servidor aqui, ó, server ponto.
ele mostra o VMDK, o disco criado, e qual a apólice que está aplicada. E o status, né? Se está ok, se tem algum problema ou não. E aí os outros discos, os outros objetos, o swap dele, ele avisa qual a apólice que está ativada. E isso eu posso mudar. Eu posso, tipo, se eu quiser ter um tipo de policy, sei lá, RAID 1 num disco, RAID 5 no outro, RAID 10 em outro, tudo isso eu posso criar e aplicar para o objeto que eu quiser. Então, como esse outro aqui, ó, tem vários discos, é porque a gente aplicou a mesma policy para todos, mas se eu quiser, eu tenho como mudar isso. E o ponto mais legal sobre isso, só complementando aqui, é que você muda a quente, né, sem precisar desligar a máquina, e a nível de disco, né, você simplesmente fala que agora o C vai ter uma outra policy, o D vai ter outra, você simplesmente associa essa policy nesse disco com a máquina ligada sem nenhum tipo de parada, né? É bem legal, né? Isso, exatamente. Deixa eu pegar aqui mais alguma informação aqui. Isso está um pouquinho lento aqui no navegador, né? Você tem mais algum dado aí que você quer mostrar, Marcos? Sim, só a divisão aqui dos discos aqui no roxo. Porque tá muito lento, principalmente. Tem uma pergunta aqui. Mencionaram se está configurado o Skyline Health. Sim, está ativo, sim. Eu posso até mostrar aqui como que tá. Ó, ele já mostra aqui no Skyline, ele mostra todo o status, né? Do cluster em si, várias informações. Deixa eu ver aqui. Uma questão de rede, como que tá, se tá tudo ok. Se tiver algum alerta, ele vai mostrar discos físicos, do cluster em si. Ele mantém a saúde toda, né, do cluster. Quero mostrar aqui só uma coisinha. Aqui. Não sei, Cristiano, se você tem mais algum... Aí, enquanto o Marcos finaliza, não sei se vocês têm mais alguma informação que vocês gostariam de compartilhar nesse sentido aí do case. Ou se era a ideia... Acho que você está no mudo aí, Cristiano. Enquanto o Marcão tá sofrendo aí um pouquinho com a internet, tá? Isso daí todo mundo tá sofrendo, certo? No dia a dia, tá? Então, o que eu gostaria de apenas de complementar, pessoal, quem está pensando, quem está avaliando,
na questão de hiperconvergência, quem está querendo colocar um pé, ou na verdade os dois pés, no mundo de Software Definition Data Center, tá? O projeto, obviamente, ele atendeu o TJ, mas ele poderia ter sido melhor. No que é que eu estou querendo dizer? Tá? Quem estiver estudando a solução, avaliem a camada de gerenciamento e a camada de automação, tá? Que a VMware oferece, que aí é o vRealize nas suas diversas configurações, seja o vRealize Advanced, seja o vRealize Enterprise, tá? Porque isso realmente mostra aí a saúde, tá, do ambiente vSAN de uma forma muito segmentada. Então, primeira informação. Por que eu estou dizendo isso? Porque sempre a gente, do mundo de infraestrutura, a gente recebe aquele pedido do pessoal de dev, né, que precisa um servidor de 12 tera, de 16 tera, quando, na verdade, para aquela aplicação, para aquele serviço, não vai precisar mais do que 4 tera, 6 tera. Então, eu tendo essa camada de monitoramento do vRealize, tá? Ela permite, tá, que a gente faça o health de processamento e de capacidade o tempo todo. Outro detalhe que aí existe aí, e que é muito utilizado é a parte, como eu falei, de automação. Então, o mundo hoje, e aí o mundo de infraestrutura não vai sair disso, tá? Não vai sair dessa onda. Precisa automatizar aquelas atividades rotineiras, aquelas atividades que a gente faz sempre a mesma coisa todo dia. Certo? Então, esse é um ponto para abrir um pouquinho aí a visão que não seria só vSAN. O vSAN é uma solução espetacular, é uma solução que o TJ do Ceará agregou e atualmente pensa em ampliar, mas colocando o tempo daquela linha de tempo, 2016, não ter colocado o vRealize, tá, foi um ponto negativo. E aí, colocando uma visão um pouco mais abrangente, tá? E aí eu estou colocando o mundo público nessa história. Quem é do mundo privado já consegue ou até já tem um pé no mundo cloud. Já fez aí a transformação das suas aplicações para container, para Docker, já consegue jogar isso numa nuvem pública e por aí vai, rodando aí parte ou uma boa parte no Kubernetes, tá? Então, assim, hoje o TJ ele está avaliando, tá? Botar um produto, certo? Acoplar um produto à solução de vSAN, que é o vCloud Foundation, tá? Que eu já garanto, aí eu estou olhando, obviamente, como gestor, né? Toda essa parte de monitoramento, de automação, de segurança microsegmentada, tá? Por VM, tá? E eu já coloco, obviamente, toda a facilidade de mover, né, a parte de processamento, de mover workloads, tá, para nuvem A, nuvem B ou nuvem C. Então, esse projeto dentro do TJ deve estar saindo aí do forno agora em 2021. Outro grande detalhe, tá? E aí é uma parte bem técnica. Com a aplicação ou com a adoção, tá, do vSAN, a gente teve um incremento de 17 vezes em processamento. Como o Marcão falou, a gente tem aí a taxa de dedupe de 1.56, tá, em flash, tá? Então, praticamente, eu estou ganhando metade de outro storage. E um grande detalhe, e o projeto
atingiu? Eu reduzi a complexidade da TI. Então, eu ainda tenho o cara de storage que cuida da SAN? Tenho, tá? Mas hoje, quando eu preciso fazer a criação de uma máquina virtual ou alocar uma determinada área de armazenamento, eu consigo fazer isso com uma rapidez muito maior. Tá? Marcão, tu tem mais alguma coisa bacana. a falar? Sim, como o Cristiano comentou, a gente está no processo de aumentar a nossa capacidade, além de a gente fazer a migração para a versão 7, né, do vCenter e do SX. Então, assim, a gente tem já um projeto em andamento de aumentar a capacidade dos clusters do vSAN para que a gente consiga também tirar um pouco do que a gente tem a homologação que hoje roda em Hyper-V, a gente vai migrar, tirar do Hyper-V e voltar para o VM, que antigamente era no VMware, só que por alguns problemas e questões de licença, enfim, a gente acabou migrando para o Hyper-V, só que a gente vai trazer de volta, a gente vai aumentar a nossa capacidade, ampliar a nossa tanto armazenamento, processamento, para que ele possa comportar mais servidores. E isso já está em andamento e deve ser um futuro próximo. Não, bacana. Bom, eu agradeço aí, Cristiano e o Marcos, pela apresentação.